Agora, o Direito em Destaque. Momento Jurídico, com o doutor Mário Paiva. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Liberal. Bom dia, Luísa Rum, do programa Pra Elas. Hoje temos a satisfação de receber aqui nos estúdios da Rádio Liberal um profissional de muita experiência, doutor Aurelino Souza dos Santos Júnior, advogado, especializado em Direito Tributário pela FGV do Rio de Janeiro, foi chefe do Departamento Tributário, consultor, assessor jurídico em planejamento tributário, de grupos empresariais de grande porte. Enfim, um advogado de muita experiência e competência que é dedicado à questão do direito tributário e do direito minerário aqui do Estado. Bom dia, doutor Aurelino. Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade que o colega Paiva tem dado para os assuntos importantes que tem da nossa terra. Eu sou, apesar de toda essa experiência anterior como advogado tributário na área de empresas, mas também passei um tempo na área pública, também na área fazendária, né? Mas mesmo assim eu me considero um constante aprendiz, porque dia a dia eu estou tendo a oportunidade até de questionar e de rever conceitos que às vezes estão solidificados, né? Já que o tema da entrevista foi em relação até à Lei Candir, tributação e etc., de colocar as palavras do amigo saudoso Clóvis de Almeida Mácula, que implantou a estrutura da Receita Federal aqui, foi secretário de Fazenda, foi presidente de conselhos de contribuintes do Ministério da Fazenda também, e um apaixonado pelo Pará também, e pela sua terra Igarapé-Miri, né? Ele dizia aqui sobre a situação do Estado do Pará, que com seu expressivo superávit na balança comercial, contribui efetivamente para a captação de divisas fundamentais ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Ele perguntava, exportar é o que importa? E dizia, um país que sempre adotou uma postura econômica voltada para o incremento das exportações e que teve como lemas, exportar é a solução, substituído posteriormente por exportar é a salvação, exportar ou morrer e até o famoso exportar é o que importa, da década de 1970, mantém numa flagrante contradição uma legislação anacrônica e incoerente que premia os estados pelo consumo, os importadores, e os penaliza pela produção, exportadores. Pune injustamente os estados que são responsáveis pelo ingresso das preciosas divisas indispensáveis à sustentação das atividades produtivas e, mais do que isso, ao próprio processo de desenvolvimento econômico ou social do país, né? Clóvis contribuiu para tentar, e hoje eu lembro, porque no momento que está chegando mais próximo de você conseguir uma solução, ele não está mais aqui. Mas as pessoas que o conheceram, quer dizer, lembram das suas ideias, lembram que ele falava nisso todo dia também, né? Mas eu queria remeter um pouco do cenário que envolve o Pará e recuando no tempo antes dessa chamada indigitada Lei Candir, né? Em 1989, o novo sistema tributário previsto na Constituição entrou em vigor, aliás, no dia 1º de março de 1989. Alguns setores entraram em 30 de junho, porque não tinham tributação na área federal e passaram a ter através do ICMS. Antigamente havia o ICM, que era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e ele era basicamente sobre a venda, a transferência, a consignação que tinha de mercadorias. Com a reforma da Constituição de 88, 5 tributos federais foram extintos, 5 incidências que tinham alguns com boa arrecadação, e tributava a mineração, que é o imposto sobre minerais, energia elétrica, combustível, telecomunicações, e eles sim entraram no S do ICMS. E também, além dessas 5 novas fontes de arrecadação, antes o produto industrializado sempre foi não incidente, não havia tributação por uma razão de tratados internacionais, começado com o Tratado de Roma, que foi da Comunidade Econômica Europeia, precursor da atual União Europeia, que determinava o tratamento de que deveria ser tributado apenas no destino e desonerado completamente na exportação de todos os tributos. Vedado subsídio, claro, não nem financeiro nem de ordem tributária, que fosse além da desoneração. E também determina a reciprocidade de tratamento. Então, quando a desoneração dos tributos na exportação é feita, e já era da Constituição anterior,
ela é atendendo também esse cenário internacional. Mas abandou-se naquele momento, pelo interesse de arrecadação dos estados, uma parte dos produtos industrializados que foi denominada de semi-elaborado. Na verdade, aqueles produtos com menor agregação. E aí passou-se a tributar. E foi considerada a sexta fonte. Eram 5 fontes novas e 6 fontes. Então, teoricamente, os estados deveriam ter um boom de arrecadação, já que você estava com 6 novas incidências. E até aconteceu isso nos 2 primeiros anos e depois houve problemas. Em 94 foi o Plano Real. Ele, apesar de ter tido suas virtudes como organização monetária, gerou alguns impactos colaterais na balança comercial. Se você pensar que lá de 90 em diante já tinha havido uma liberação das importações e houve uma grande concorrência com o Parque Industrial Nacional. E a partir de 95 e 96 nós tivemos somados 9 bilhões de dólares de déficit na balança comercial. E isso assustou porque as reservas não estavam altas e a gente precisa desses dólares para fazer frente às importações que o país precisa, tanto de combustível, que hoje a gente não produz suficiente nem gasolina nem diesel, tem que importar, e assim entre outros insumos industriais também. Mas naquele momento, naquele cenário, a tributação das exportações semi-elaboradas nunca foi pacífica, ela sempre foi tumultuada e eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto com processos judiciais que contestavam o próprio enquadramento, sabe? O conceito do que era semi-industrializado. Primeiro conceito, suco de laranja era industrializado, mas para fabricar suco de laranja não precisa de grande tecnologia, mas para fabricar celulose você tem um complexo enorme e mesmo assim a celulose não era produto acabado porque ela ainda servia para o papel. Então tinha esses questionamentos e por causa disso, mas a tributação que entrou, ela não entrou cheia, ela não entrou com 13% em cima do valor FOB das exportações, não. Ela já entrou através de um convênio 0789, convênio ICM ainda, com uma lista enorme de produtos semi-elaborados com reduções de base de cálculo. A madeira não era 13%, ela era 10,54%, a celulose era 9,6%, o caulim era 7,15%. E quando chegou depois, em 93, houve vários estados também fizeram o que se chama de sobre-redução de base de cálculo, com convênio com FAS também, convênio que autoriza o Estado a conceder redução, isenção. E naquele setembro de 96, que foi no 13 de setembro, a data da publicação da Lei Candir, que é a lei que regulamenta o ICMS como um todo. Essa parte aí é apenas um dispositivo dela que trata dessa parte. Na verdade, ela é a lei que disciplina o ICMS como um todo. Ela mesmo, naquele momento, o Estado do Pará, para citar como exemplo, dependia no ano anterior 14,7% da sua arrecadação vinha da tributação da exportação. E a Lei Candir, ela trouxe alguns dispositivos que também trouxeram o que se chama de sangue novo na arrecadação. Eles regulamentaram o ICMS na importação, definiram também conflitos entre serviços e mercadorias e, principalmente, a cereja do bolo da arrecadação, que sempre foi a regulamentação da substituição tributária. Esse trouxe um sangue novo de arrecadação. Tem uns trabalhos interessantes do IPEA e tem um economista paraense que também fez uma abordagem sobre isso. De qualquer maneira, lá naquele ido, o cenário era outro. De lá para cá, a gente sabe que foi havendo uma grande defasagem na arrecadação, não somente do Pará, mas de todos os estados. Hoje, você olhar a situação não só da arrecadação dos estados, a própria redução da atividade econômica gerou isso. E a União, que tinha renunciado a 5 fontes de tributação, segundo um tributarista da época, que era o Ives Gandra, que eu me lembro que ele andou por aqui por Belém, ele dizia o seguinte: olha, a União deixou um mecanismo para pegar tudo de volta. Então, de uma certa forma, sai do mesmo bolso, que é do contribuinte, seja para qualquer tributo. Então, se um acaba pesando mais do que o outro, se acaba afetando, certo? Como um todo, o bolo de arrecadação, né? Então, por isso, eu acho que agora, quer dizer, é pensar que, mas vai ter essa solução, recursos vão fluir para os estados, mas vem aí uma coisa que a gente tem que se preocupar e que vale uma outra abordagem, quer dizer, específica mesmo, que é realmente se a reforma tributária vai sair. A reforma tributária vai mexer com tudo isso, vai mexer com tudo que você está vendo, né?
E eu brinco até às vezes dizendo o seguinte, que meu pai já falava que o Brasil era o país das eternas reformas, reforma, e da reforma. Outro dia, alguém falou em reconstrução tributária. Eu acho que o caminho é por aí. Muito obrigado, doutor Aurelino, pelos importantes esclarecimentos. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Observatório SJ. Essa entrevista, prezados e prezadas, ela é de junho de 2018, quando havia um projeto de lei complementar que, se aprovado fosse, seria bem mais vantajoso para os estados superavitários, que são aqueles que mais perdem, superavitários nas exportações, são aqueles que mais perdem. Esse projeto acabou não sendo aprovado e foi aprovado um acordo no Supremo Tribunal Federal, que fez uma distribuição em 17 anos de um montante sem correção monetária, e que principalmente os estados que mais perderam na desoneração foram os que menos foram compensados. Mas esse acordo hoje está vigente e pode-se dizer que é fato consumado ou não. Será que essa divisão poderá ser revista? Eu penso que juridicamente sim, há meio jurídico para tal, mas é preciso trilhar esses caminhos. Muito obrigado.